Olá, pessoal, esse é o NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui iniciando mais essa quinta-feira, continuando o nosso estudo. O NED, o Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, faz parte do Seara de José, sob a coordenação de Newton Júnior, e nós estamos aqui justamente para que você possa interagir conosco, não só os trabalhadores da casa, como também você que é do canal do tratamento. Hoje nós estamos com o canal do Seara, né, o Face do Seara, o perfil, a página de tratamento. Hoje estamos também com a página do Alexandre Patara, também, né, do Dr. Alexandre Patara, e temos também aí o JM Vídeos, aí o YouTube, o canal do YouTube, JM Vídeos, para você poder assistir, fazer sua pergunta. Você pode concordar, pode discordar, né? Semana passada teve gente concordando, discordando. Semana passada foi ótimo. Isso significa que você prestou atenção. O pior é você falar e ninguém responder, ninguém falar nada. Isso, aí a coisa, o bicho está pegando, alguma coisa está errada. Então, a sua participação é muito importante. Diga para nós se a imagem está boa, se o som está legal, se você está ouvindo bem. Conte para nós qualquer problema, tá bom? Vamos dar boa noite primeiro para o nosso coordenador, ele que foi orador na época de José Bonifácio. É verdade. Não é verdade? Você teve com Brás Cubas também, né? Silva. Newton Júnior, seja bem-vindo. Boa noite a todos, queridos nedianos, simpatizantes. Muito obrigado pela presença de vocês. E hoje vocês podem discutir à vontade, brigar à vontade, porque nós estamos apoiando, temos um advogado conosco aqui. Então, pensem bem no que vocês vão falar. Eu ia falar pode ser processado hoje. Pense muito bem no que eles vão regidos pela lei. Somos regidos. A gente vai buscar o número do IP de quem mandou a mensagem. Nós estamos, então, democraticamente, nós estamos aceitando elogio. Crítica, cuidado com o que vão falar. Que vocês vão falar. Brincadeira, gente, sejam todos muito, porque, afinal de contas, eu estou brincando, né? Porque, afinal de contas, o NED é nosso, né, gente? Você sabe disso. Então, participem, compartilhem. E vamos interagir, vamos trocar ideias. Interagir. Se vai concordar, não tem importância. Semana passada, que o Zé estava falando, foi sensacional. Teve um debate gostoso, né? Onde algumas pessoas não concordaram, então, mas foi uma coisa bacana. Então, sejam todos muito bem-vindos. Não, mas faz muito parte, né? A unanimidade é burra, né? Então, é importante que você discorde também, mas é importante também você dar a sua contribuição. Isso, é verdade. É isso que eu quero que você faça. Contribua. Afinal de contas, toda unanimidade é burra. Eu não sei quem foi, mas que foi. Nelson Gonçalves. Nelson não é do meu tempo, não é do meu tempo. Não é do seu tempo, né? Não é do seu tempo. Não, eu sou mais jovem aqui, pelo visto. Não, mas eu digo da nossa turma aqui daqui, eu estou mais novo. Bem Coquito é mais jovem. O mais velho sou eu. Eu quero apresentar aqui para vocês. Mais velho e não experiente. Fala, Zé, pode falar. Posso falar? Pode falar. Vai se acostumando. Eu estou tranquilo, estou em casa, eu diria. Estou em casa. Nós estamos aqui com o doutor Alexandre Patara, que se dispôs a vir aqui para falar de um assunto muito importante na segunda parte, né? Um assunto que foi pedido por algumas pessoas, solicitaram que nós falássemos desse assunto. A gente vai tentar levar esse assunto de uma forma tranquila, né? Porque a gente sabe que é um assunto que mexe muito, principalmente com o lado feminino, né? E a gente precisa muito da sua colaboração. Então, se você souber de algum caso, se você tiver alguma pergunta, é muito importante que a gente não só veja o ponto de vista doutrinário, como também o ponto de vista jurídico. É fundamental que a gente tenha esses dois. Se ficássemos aqui falando só do lado doutrinário, ficaria faltando esse lado jurídico. Então, hoje, o assunto ele vai ser, de uma certa forma, nós vamos tomar conta, né, de todos os lados, abordando todos os lados. É muito importante isso. E a sua participação é importante. Só que agora a gente vai falar do quê? Newton Júnior? Bem, nós vamos falar o capítulo 4 da Lei de Reprodução. Também, item 4, casamento e celibato. Por sinal, por uma coincidência, celibatista, né? Você é homem que está aí? Eu sou. Piada do século. Celibatista. Nós conversaremos depois sobre isso. A pergunta é da 695 a 699. Tá bom? Vamos ver o vídeo? Antes de ver o vídeo, deixa eu só dar um oi aqui. Eu acabei não apresentando o doutor Alexandre Patara. O doutor Alexandre está aqui, gentilmente veio até aqui, justamente para falar dessa parte.
O doutor Alexandre Patalha também faz parte da JM Vídeos, né? Nós estamos produzindo o programa dele, né? O programa Direito em Voga. Programa Direito em Voga. Isso. Seja bem-vindo, uma boa noite. Boa noite, José. Boa noite, Beni. Boa noite, audiência. Newton. Perdão, Newton. Ó, você me chamar de Beni, Pode ser um elogio. é uma grande honra. É uma grande honra. Agora, Beni, desculpa, foi ele, não fui eu. A culpa foi minha, Beni. A culpa foi minha. Brincadeira, Sem problema, Newton. Então, boa noite, José. Boa noite, Newton. Boa noite, audiência. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero poder contribuir com alguma coisa a respeito de um tema tão difícil e tão complicado quanto é o feminicídio. Mas vamos primeiro para a parte importante, que são do estudo. Antes de mais nada, vamos dar um oizinho aqui, ó. Tá muito pequeno, vamos aumentar isso aqui para o pessoal enxergar, né? Vamos aumentar aqui, ó. Aí, Ana Lúcia Targon, boa noite. Vamos lá. Delmira Duarte, boa noite. Heloísa Inácio, aí, Heloísa, tudo bem? Estou vendo os alunos aqui, o pessoal, os trabalhadores da casa aqui. Inês Sobreira, muito boa noite, amigos do Ceará. A Vera Silva, boa noite, Vera. Tem mais gente aqui em cima que eu pulei, ó. A Giovana, eu acabei pulando, ó. Giovana Tomé, boa noite. A Rosana já foi. Quem mais? A Meire, boa noite. Meire. Isso. A Luciana Garante, a Luciana que esteve aqui, que eu falei que eu acabei conhecendo. A Luciana está sempre com a gente, eu acabei conhecendo. Muito bom também ter você aqui, Luciana. Seja bem-vinda, tá? Temos aí o Miguel Gil. Amigo seu? Meu tio. Meu tio, sim, Miguel Gil. Olha, me falaram que você pagou a família toda para mandar mensagem. Né? Na verdade foi isso, eu não queria dizer, mas colocar foi muita gente aí. Obrigado, família. A Solange Gil deve ser da família também, né? Minha esposa do meu tio. Urânia Trudes. Olá, Urânia, tudo bem? Grande Braço direito aqui do Ceará, aqui, a Urânia. O Miguel acabou de dizer que o som tá bom, isso é importante. A Urânia também. Heloísa, Inácio já foi. Aí, o pessoal tá entrando. Carla, Renata. E quem é? Alcina Medeiros, a voz da multidão. Alcina que faz a voz do tratamento aí. Sim, que coisa Seja boa. Bem-vinda. Márcia Bianchi, eu já acho que Márcia Bianchi, sim. Uma conhecida muito grande, uma das minhas melhores amigas. Sim, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela audiência, Márcia. E a Lady Del. Lady Del, esposa do nosso amigo. É minha tutora. Vocês viram que essa live aqui é toda familiar, né? Essa é minha cuidadora. Ela é minha cuidadora. Ela é a sua cuidadora. Muita coisa também a chave, a fralda dele. Eu percebo isso. Isso aí, a chave. E o cantinho da Emília, olha o cantinho da Emília, gente. Cantinho da Emília. Portugal. Boa noite, Portugal. Sejam bem-vindos. Cantinho da Emília sempre estava conosco, de vez em quando entra nos tratamentos. Agora 4 horas, né, Zé? São 4 horas de diferença, lá agora são meia-noite. Meia-noite, 4 ou 5 horas, né? Meia-noite agora lá. Tá bom? Tá mandando um beijo para todo mundo. Bom, vamos lá? Então, o assunto é casamento e celibato. Vamos lá. Quantos minutos de vídeo? É curtinho, deve ter uns 4 minutos. 3, 4 minutos? Então vamos lá. Vamos assistir, pessoal. Façam perguntas depois. Casamento e celibato. Perguntas 695 a 699. O casamento, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? É um progresso na marcha da humanidade. Qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Uma regressão à vida dos animais. A união livre e casual dos sexos pertence ao estado de natureza. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se encontra entre todos os povos, embora em condições diversas.
A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão o exemplo de uniões constantes. A indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou somente na lei humana? É uma lei humana muito contrária à lei da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem, por egoísmo, desagradam a Deus e enganam a todos. O celibato voluntário não representa um sacrifício que fazem certas pessoas com o fim de se dedicarem mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Deus não pode contradizer-se, nem achar ruim o que ele próprio fez. Não pode, pois, ver mérito algum na violação de sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não sucede quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em favor da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima da sua condição material. Bom, vamos falar do celibato. A gente sabe que tem há vários tipos de celibato e alguns celibatos eles não refletem a verdade, né? Mas vamos falar sobre o principal celibato que foi no finalzinho, que fala que quando a pessoa não busca a família, né? Não dá ênfase à família. O que ele quer dizer com isso? Todos nós sabemos, dentro da doutrina espírita, que a família é um grande laboratório de resgate e de ajuste. Nós, na espiritualidade, antes de reencarnar, nós passamos esse período na espiritualidade fazendo o nosso projeto pessoal dentro de um projeto familiar, ou seja, os meus compromissos com pessoas na qual eu tive algum atrito, algum desentendimento, nesse momento eu ajusto, junto com os amigos espirituais, eu ajusto dentro do novo lar terrestre. Lá vamos tentar resgatar esses compromissos, né? E, ao mesmo tempo, tentar diminuir esses atritos. Por isso que, às vezes, tem tanto conflito dentro da família, né? Porque são, às vezes, até adversários. E isso nós vamos falar depois, o doutor vai falar sobre um dos motivos. O feminicídio, ele é dentro da família o que mais, né, doutor? O que mais Sim. tem situações dessas. Então, o que acontece? Nós entramos na família tentando resgatar esse processo. Tá certo? Porém, alguns espíritos compromissados com uma sociedade, eles se dispõem ao celibato. Por exemplo, nós tivemos a imagem agora da irmã Teresa, né? A Madre Teresa de Calcutá. Por exemplo, a Madre Teresa, ela destinou o seu projeto pessoal para um grupo. Então, ela não teve uma família assim, família que eu digo dos laços marital e filhos, né? Por quê? Porque quando a gente tem família, a gente tem que se dividir, todos nós sabemos disso, né? Nós temos os nossos entes queridos na família e ficamos entre o trabalho, os compromissos sociais, né? E a família. Então, a nossa mente, as nossas atitudes, elas ficam muito divididas. Agora, quando eu tenho um projeto grande, que eu me dedico a um projeto grande, é ideal que você não tenha uma parte afetiva, porque existe uma cobrança por parte da família, né, a ausência, né, a nossa ausência fora da família, e ao mesmo tempo tem a minha cobrança emocional perante aqueles que me dividem do meu projeto. O caso dela é um projeto imenso que ela teve, né? Então, não só ela, como Francisco de Assis e tantos outros. Então, é um tipo de celibato que é construtivo, tá certo? Seria o caso, por exemplo, do Divaldo, do Divaldo, Chico Xavier? Chico Xavier.
o Divaldo, Chico Xavier e tantos outros que a gente não sabe, mas que tem, né? Porque normalmente essas pessoas elas são anônimas, né? Elas fazem um trabalho anônimo. E a gente aproveitando uma deixa, por exemplo, a gente sabe que o sexo, não o sexo, mas o desprendimento vibracional, energético, ectoplásmico do sexo, quando você tem a relação, ela, mesmo saudável, tá? Você desprende muita energia, existe uma troca muito grande de energia, uma troca. Então, os nossos fluidos, que a gente pode fazer a doação, eles abaixam, né? Tanto é que quando quem trabalha com ectoplasmia tem que ficar pelo menos umas 72 horas. Cirurgia espiritual. É uma área que ele aborda bastante, né, que ele conhece bastante. Existe uma queda, deixa eu só deixar bem claro, gente, não é pecado. Tá? Porque sexo... Não é nada disso. Sexo é uma ordem divina. O sexo, ele é divino. Você não utilizá-lo da forma correta, isso é outro assunto. Né? Mas o sexo, ele é divino. Só que como ele faz com que as nossas energias diminuam. Não só físicas, orgânicas, né? Essa parte orgânica de química, como também a ectoplasmia. Né? Então é uma coisa. Mas por isso que essas pessoas eles preferem o celibato para poder se dedicar especificamente à causa. É importante você falar exatamente isso, que essas pessoas que têm o celibato, que é o que a gente deu o exemplo do Chico, do Divaldo, eles canalizam essa energia para um outro lugar. Exatamente. Né? Então, quando eles fazem um exercício, trabalham com a mediunidade, né? Quando eles exercitam todo esse amor que eles têm, eles também estão gerando essa energia. Né? Então, a energia sexual já não é tão importante para eles ali naquele momento, não há necessidade. Eles canalizam, eles pegam porque o ectoplasma, ele não é o ectoplasma do sexo, é o ectoplasma geral, porque quando você tem é que nem um exercício, né? Você faz um exercício físico, e você cansa depois, você descarrega a energia. Então, é mais ou menos isso. Agora, você veja mesmo o próprio Chico, né? O Chico, ele não tinha família, né? Marido e mulher, não tinha filhos, porém ele tinha a família dos pais, e veja quanta preocupação ele teve. Né? Ele teve uma história muito grande com relação a isso, a os irmãos que faleceram, e ele sofreu com isso, e naquele momento ele acaba perdendo, né, a finalidade do trabalho. Tem até a história da irmã, né? Isso. Talvez muitos conhecem, outros não, que vou contar bem rapidinho, que a irmã, ele tinha um cachorrinho, o cachorrinho está no final dos dias e tal, e a irmã, com pena do cachorro, e ela não fez por maldade, por pena do cachorro e pena do Chico, que chegava cansado 2, 3, porque o Chico dormia muito pouco, 2 horas, 3 horas no máximo, e dizem que quando ele dormia ainda trabalhava, né? Então, o que acontece? Ele chegava cansadíssimo, ia pegar o cachorro, ia limpar, porque o cachorro não dava mais. E a irmã ficou com pena, foi e matou o cachorro, né? Fez uma eutanásia do cachorro, né? Achando que estaria ajudando o Chico. O Chico ficou muito, muito triste. Muito, muito, o que é pior, magoado com a irmã. Não que ele demonstrasse isso, mas porém essa mágoa criou um campo vibracional no chakra cardíaco. E Emmanuel chegou um dia para ele e falou assim: olha, meu amigo Chico, assim não vai dar para trabalhar mais não, você está atrapalhando, tua energia não dá. Com aquela mágoa aqui. Mágoa, não dá, cara, porque o chakra cardíaco, o plexo solar, é principal, né? Aí ele falou, mas o que eu faço, irmão? Eu não consigo me livrar, isso é fácil. Faz assim, veja com a sua irmã qual é o presente que ela gostaria de ganhar, que ela sabe que não vai conseguir ter. Aí ele falou, mas mano, ela me maltrata, me machuca, eu ainda vou apresentar ela. Faço o que eu estou mandando. Emmanuel, aquele jeitão, né? Bem democrático, faço o que eu estou mandando. Emmanuel era muito gentil. Muito gentil. Aí ele pegou e perguntou para a irmã, ela falou, uma máquina de costura. Chico quase desmaiou, né? Porque naquela época a máquina de costura era ele era funcionário público, né? O Chico não ganhava muito, né? Só para você ver, ele morreu com quase 100, né? 90 e poucos anos. Isso. Então, ele morreu e ainda ficou o carnê para continuar que estava pagando o que ela tinha Isso não é verdade. Aquele carnezinho ainda passou para o outro cara. O Chico pagou tudo assim, não vem com a história. Vamos lá. É brincadeira. Então, o que aconteceu? Ele comprou a máquina. Quando a irmã viu, nossa, ela ficou tão feliz, que soltou uma energia de amor, de carinho, de reconhecimento, de felicidade, e foi direto para onde? Para o chakra
do Chico Xavier. E aí dispersou, desintegrou aquilo ali, e ele sentiu uma paz. Ele não ia conseguir trabalhar com aquela energia, aquilo, pesada, né, carregando aquela... Mágoa ataca aqui, né? Logo a parte do coração. Sim, a mágoa ela é terrível nesse sentido. Aí ele olhou para o Emanuel dá uma risadinha assim, dá uma risadinha para ele, aí ele entendeu. Eu tenho uma pergunta aqui, mas eu queria só te fazer isso. Bom, vamos ver a pergunta, que talvez tenha a ver. A Rosana Pereira está falando assim, olha, eu fui casada 3 vezes, mas sempre o meu relacionamento dura até 11 anos. O meu até 7, tá? O meu já está 40. Minha mulher, coitada, está tentando mudar isso, mas já estou com 44. Agora é tarde. E olha, outra coisa, não adianta pela para ele, não, viu? Então, ela foi casada 3 vezes, mas o relacionamento dela dura sempre 11 anos. Isso já aconteceu 3 vezes. Será que eu ainda não achei a minha outra metade ou ainda não encontrei minha alma afim? Vamos pensar assim, será que você não está resgatando seus compromissos? Já pensou nisso? Porque eu não tenho como te falar, porque se alguém falar o que está acontecendo, no mínimo vai estar enganado, porque só você sabe do seu projeto e muitas poucas pessoas têm esse acesso. Então, será que esses 3 maridos que você teve não são os compromissos que você tinha algumas arestas para serem aparadas? E olha aí, Milton, de repente, você tem esses compromissos. Né? Vamos imaginar que a Rosana tem esses compromissos, mas talvez não fosse um compromisso para casar, mas sim para criar um vínculo, exercitar um trabalho em conjunto, criar um vínculo. Porque às vezes até de amizade, né? Sim. Só que como nós somos bem, né, usar essa situação, eu vou falar terra a terra, aí a gente já quer casar, já vai para o sexo, já vai ter filhos, e de repente não era nada disso. É verdade. Então, esses compromissos a gente encontra, né? A gente esbarra por aí com essas pessoas. E aí a gente vai criando aquilo que eu chamo de nós, a gente vai atando nós, né? Em vez de desatar nós, a gente vai atando cada um dos nós. Na constelação familiar, a gente chama de emaranhados. Emaranhados, A gente cria emaranhados. E um caso rapidinho, você pode ver isso no nosso lar. O nosso lar, quando o André Luiz chega na casa de... Vem mais pra cá, fica juntinho comigo, que você tá cortado ali, agora que eu vi. Isso. Mas assim o pessoal não tem muito impacto. Tá. Viu? Na casa acho que não lembro agora, me perdoe, mas do nosso lar. Ele vai na casa de um dos moradores do nosso lar, inclusive é trabalhador da regeneração, do Ministério da Regeneração, e lá Tobias, lembrei. Tobias. O Tico acordou, tá dormindo e acordou. O Tobias, ele vai contar a história dele para André. Aí a esposa dele fala, mas Tobias, todo mundo que vem aqui, você conta essa história. Aí, mas é lógico, isso foi uma vitória para mim. Ele vivia com as 2 mulheres na casa, mas eu sei que vocês estão pensando, mas não é nada que vocês estão pensando, não. Ele vivia com as 2 mulheres dentro da afetividade. Ou seja, a primeira esposa, que era a mais velha das 2, ela tinha falecido, né? E ele teve um novo casamento na espiritualidade. Quando ele retornou ao mundo espiritual, as 2 estavam esperando ele. Por incrível que pareça. Não, perdão, uma estava esperando ele, a principal. E aí, os 2 prepararam a vinda da ex-mulher dele. Então vocês vejam que não tem isso assim, quando a gente consegue se libertar do tônus material, né, aquela visão material, aquela emoção material, a gente consegue enxergar todos como parte da nossa grande família, como diz o meu querido Beni Coquito. Um beijo no seu coração, meu amigo Beni. Estamos aguardando você aqui, está fazendo falta na saudade. O que acontece? Nós somos uma grande família espiritual. Perfeito. Olha, a Rosana completou aqui, dizendo assim, em todos os relacionamentos, sinto que estou com a pessoa mesmo, que é apenas um resgate e não amor. Será que serei feliz? Será? Você é feliz, minha amiga? Você colocar a sua felicidade em cima do casamento, vai ser difícil. Mas a felicidade é um processo da alma. Isso. Não é um processo de alguém com alguém ou exterior. É um processo interior. Interior, é verdade. Então não se coloque que eu só vou ser feliz se tiver... Né? A felicidade, quando a gente depende do outro para ser feliz, não vai ser não, viu, gente? Fica tranquilo. Sabe por que não vai ser? Porque o outro também está buscando a felicidade dele. Ele não vai se... Por mais que ele seja uma pessoa que nos dê a sua presença, seu carinho, seu amor, ele não vai estar 100% com a gente.
Porque ele tem, porque a pessoa, eu costumo sempre falar isso, a pessoa mais importante no universo, para mim, sou eu. Somos nós. Sou eu, sabe por isso quê? aí. Ah, mas isso não é egoísmo? Não, não é egoísmo, não. Porque, por que eu digo que eu sou eu? Porque todas aquelas reminiscências, aquelas má tendências, aquilo que me faz mal como ser humano, faz mal para mim e faz mal para os outros. Porque se eu não estou bem comigo, não vou estar bem com ninguém. Né? Vou ser uma pessoa intolerante. Então, se eu trabalho em mim essas coisas que me faltam, resgatar, aparar, limpar, desintoxicar, eu vou me tornar uma pessoa melhor para as pessoas à minha volta, né, Zé? É perfeito, é isso mesmo. Olha, a Geni está dando boa noite, e o Cantinho da Emília, o pessoal de Portugal, tá falando que o casamento dela já tem 53 anos. Que Que maravilha! bênção. Que Ó, coisa quando boa. você fizer 54, aí tu convida a gente, mas tu paga passagem, né? Porque tá caro pra caramba. De E Lisboa. a gente vai comer aquele pastelzinho de Belém, que o pessoal, todo mundo fala que Pastel tem de aí. comeu nata. ainda? Não comeu ainda? Pastel de Não, nunca nata. comi. É uma delícia. É uma Tá delícia. vendo? O cara judiado. Pastel de nata é muito bom. O de nata é melhor. Pastel de nata. De nata. Olha, vem mais Meu um. amigo aqui, Toninho, aqui da panificador da padaria, traz sempre. Ah, mas não é igual de lá, né? Ele trouxe de lá. Ah, então lá. Não podia, mas ele trouxe. Tá bom, não precisa mais fazer a passagem, eu vou lá comer no Toninho. Nós estamos quase encerrando essa parte. A Rosana Pereira falando assim: ó, não me sinto feliz, mas sinto que preciso ter felicidade também. Ó, reforço, Rosana, né? Rosana, eu reforço o que eu acabei de falar. A felicidade não depende de ninguém. Para você. Nós falamos isso, é? Só depende de você. Pense se você não está jogando na mão do outro aquilo que só depende de você. De repente, você está exigindo demais das pessoas e tá fazendo pouco por você. Pense nisso. Só E você assim, ó, pode fazer você E posso feliz. falar uma coisa para você? Vem cá. Chega aqui. Não, chega aqui. Mais pertinho. Presta muita atenção. Tira o pezinho do passado. Se você ficar pensando nas coisas, nos fracassos, nas coisas que não deram certo, você não vai caminhar. Então é assim, ó, olha para trás, mas olha para trás o quê? Cara, eu já entrei naquela, não vou entrar de novo. Eu não vou errar de novo naquilo. Ponto. E começa a focar o teu presente. Até para você ter um futuro melhor, até para você ter uma relação com você, porque não existe coisa mais feliz do que você estar bem consigo mesmo. Verdade. Não existe, eu posso afirmar para você, porque eu brinquei do celibato. É melhor você, não adianta, você não vai conseguir fazer ninguém feliz se você não estiver feliz com você. Então é preciso trabalhar esse teu íntimo, né? Esquece, tá bom? Elizabeth Patara entrou agora. Elizabeth Patara. Tia. A tia. Tem que contratada também? Está contratada também. Contratada. Eu tenho que depois pagar o cachê para ela. Tá bom. Gente, eu só queria fazer uma última pergunta para você. Tia, muito obrigado. Isso, depois paga, hein? Tem que pagar, por favor. Isso. Eu queria só fazer um último comentário para você relatar. Você deu o exemplo do Chico Xavier, né? Sim. Alexandre falou do Chico, falou do Divaldo. E aquele pessoal do Tibete lá? Aquele pessoal que fica meditando o tempo todo. Porque o Chico e o Divaldo são pessoas ativas. Sim. Nossa, exalam amor, passam esse amor, estão constantemente trabalhando. E esse pessoal do Tibete que fica só meditando. Olha, quando a gente vai numa casa espírita, você vai fazer um trabalho de... Mandou beijo. Elizabeth mandou beijo para você, tá? Tá bom. Quando você vai fazer um trabalho até de desobsessão, né? Beijo, tia. Não existe um pessoal chamado Turma da Sustentação? Tem. Você tem a turma que trabalha e tem a turma que fica ao redor sustentando. Isso. Esse pessoal do TBE, o pessoal critica muito, se eles realmente forem... Porque tem uma turma, eu não vou criticar, mas acontece, que tá lá, mas é o seguinte, só tá para poder... Tá lá e não está. Buscar comida, tal, não sei o que. Que é bom vivant. Esse que é o celibato que é criticado aí. Né? De bom vivant, estou lá, não faço nada, fico só rezando, aí dou uma descidinha, como uma comidinha, volto, aí vou do café da manhã, vou lá para cima, fico rezando, vou lá embaixo, como almoço e tal. Isso é outro assunto. Agora, aqueles que realmente se propõem a manter o campo vibracional aliás, contribuir para o campo vibracional do planeta, ou seja, eles oram pela paz. Mas oram pela alma mesmo, né? Não é aqueles, desculpe, viu, gente, que eu vou falar, eu acho que é até uma encrenca. Alguns que vão, por exemplo, na igreja, ou vão nesses templos, e ficam lá fazendo 40 Pai Nosso, 40 Maria, eu duvido que você esteja fazendo aquilo pela alma, com sentimento, porque você é repetitivo, e você... reza, né? O nome disso é reza. É reza, não é, isso aí é reza, é isso mesmo. Apesar que, veja bem, como nessa lei universal, é um caminho. A lei de Deus, o que acontece? A lei de Deus,
ela é tão perfeita que até aqueles que estão cometendo erro estão ajudando. Né? Não estou dizendo que isso seja um erro, estou falando de modo geral. Mas até que eles estão rezando, falam assim, Pai Nosso está no céu, não sei o quê, e está pensando na conta, no não sei o quê, que não sei o quê. Aí depois fala, cara, peraí, eu contei 50, por isso que existe o texto, né? Para não se perder. O texto é isso, né? Porque você vai colocar então a maior, aquela maior significa que está na metade. Isso. Então ele vai rezando, porque é muita eu fui do Colégio Santista, era assim, eu era obrigado. Aí o que acontece? Essa vibração, a oração, por exemplo, o Pai Nosso, você rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, é uma frequência, né, Zé? Isso. Você sabe bem disso. É uma frequência vibracional, né? Ela cria, são ondas eletromagnéticas. Então, o que acontece? Ela auxilia, inclusive, ela afasta, às vezes, não só os desencarnados, às vezes até os encarnados. Até os encarnados, dependendo do que for, né? Então, dessa vibração, você está alimentando, né? Você entendi. Então, eles têm uma finalidade também. Mas, no fim, a gente acaba não tendo aquele compromisso. É verdade. Fala, Alexandre. Eu acho até interessante essa questão da faixa vibracional, porque outro dia a gente estava até conversando, eu e o Zé, sobre a questão da faixa vibracional, e um dos principais mantras que fortalecem o universo é o Om. O Om. Se você colocar o Om numa faixa vibracional e você ficar recitando ele por um determinado momento, você vai entrar numa faixa vibracional diferente da tua. Sim. E você entra num estágio de relaxamento e de vibração que vai facilitar, vai mudar a tua faixa mental, exatamente, modifica a tua forma de pensar e modifica as células dentro do teu organismo. Os monges tibetanos, eles praticam a meditação em nível de chegar próximo do Nirvana. Esse é o grande diferencial. Não é que eles sustentam o universo, eles sustentam. Eles alimentam o universo com a faixa vibracional deles. E é legal porque, se a gente for para analisar, as frequências vibratórias que nós temos são diversas. A gente percebe, muitas vezes, que determinadas frequências vibratórias agem dentro do teu organismo e dentro da tua faixa mental de uma maneira que outras não agem. E isso é um tema fundamental se você quer trabalhar com um trabalho de reprogramação mental. Isso é fundamental. É isso. Inclusive, o ON, né? Sim. O universo vibra. Sim, o universo vibra. É isso. E a NASA, ela tem, pode entrar na internet, vocês podem ver. A NASA, ela manda aquelas espaçonaves, né, não tripuladas, e eles captaram que o universo fica assim. É exatamente essa onda. Sim, entendeu? É. Sim. Então, eles estão tentando descobrir de onde vem essa faixa vibracional. Essa faixa vibracional. Olha, deixa eu só ler rapidamente para a gente mudar de assunto. Eu acho que desencarnei. A Rosana Pereira. Eu acho que desencarnei só para ser útil para as pessoas. Só me sinto. Eu acho que desencarnei. Eu acho que eu reencarnei. Ela sem querer colocou errado. Pois me sinto bem comigo mesmo quando vou para casa. Vou à casa do caminho. Perfeito. Maravilha. A Delmira Duarte está falando assim, José, parabéns, tira o pé do passado, grande lição. Muito bom. E a Ana Paula Patara está falando assim, tipo dos tons de solfejo. É isso mesmo? Solfejo. São os tipos dos tons de solfejo. Isso mesmo, Ana. Perfeito. Está contratada. Semana que vem você aqui, viu? É isso aí. Gente, vamos mudar de assunto. O assunto agora é muito sério. A gente vai falar sobre feminicídio. Feminicídio. Pois é. Tema pesado, mas vamos tentar falar de uma forma leve, que as pessoas possam participar. Quem começa aqui? Começar com a parte Não, pode conversar comigo. Não. Newton, conversa com você. A parte mais leve, fala você. Depois eu vou entrar na parte pesada, pode começar contigo. Vamos lá. Não, o feminicídio, na realidade, é um comprometimento também, eu vou falar o lado espiritual, sim, né? Sim, por favor. Todo lado de uma família, é que não fala, a família ela é o laboratório de resgate. Então, esse processo de atrito, de não aceitação, de revolta, após a paixão, não é isso? Porque antes da paixão, antes desse, de você realmente demonstrar as suas verdadeiras emoções, sentimentos, né? Porque as emoções
é justamente a paixão. A paixão é emoção. Né? Paixão é fogo morro acima, água morro abaixo. Né? Quando você está apaixonado, você não enxerga nada. Então, através da química natural, né? Da química natural do corpo, os feromônios que pegam o homem e a mulher, e a gente até suporta algumas coisas no começo, assim por diante. O tempo vai passando e a gente vai baixando a guarda, digamos assim. E começa justamente aquela parte do sentimento. O que é o sentimento? O sentimento é aquele conflito que, no caso, o homem, nesse caso que eu estou falando do feminicídio, que tem com a mulher que, dentro do processo do projeto reencarnatório, para tentar resolver ou amenizar esse atrito, os dois se unem dentro da família, um projeto longo, que é feito na espiritualidade, às vezes até de séculos, porque você tem que convencer, ninguém convence ninguém, os dois têm que se convencer de que eles precisam fazer esse resgate. Então, na espiritualidade, às vezes, não é assim do dia para a noite, às vezes leva séculos ou até milênios, depende do projeto de cada um. Para que aquele ódio, aquele ranço pesado que está, diminua ao ponto de eles perceberem que ela precisa de ajuda e ele precisa de ajuda, e a única ajuda é realmente romper esses laços amargos do ódio e da revolta. O tempo vai passando, vai diminuindo até o momento que eles conseguem aceitar o projeto reencarnatório. E todos nós sabemos que ao reencarnarem, existe o véu do esquecimento, né, que é natural para você não lembrar do que aconteceu no passado. E aí o que ocorre? Aí começa no começo a chama da paixão, né, que eu falei, é o feromônio, que ele dopa, é um tóxico, né, que ele entorpece, é um topor de coisa. A gente tem aquele topor, e o topor, a gente se casa, né, e aquele topor vai diminuindo pelo dia a dia, os problemas, os atritos, e aí vem à tona as reminiscências. As lembranças. Né? As reminiscências são as lembranças de todo esse... Você não sabe, assim, cognitivamente, racionalmente, você não entende por que disso. Mas é bom não lembrar, né? Mas o inconsciente, né? Mas às vezes o véu do esquecimento ele é fundamental. Aí você, tem uma hora que você explode. Então, o meu projeto não sei, cara, eu não tenho como avaliar, mas o projeto dele é tentar falar assim, olha, se não dá, né, eu vou me afastar dela, vou pedir as contas e cair fora, tá certo? Mas aí vem o quê? Vem o ego, né? E aí ele vai, e às vezes chega ao ponto de matar, da morte. Aí vocês podem me perguntar, eu vou já passar para o doutor que vai participar. Vocês podem me perguntar, mas espera aí, ele vai matar ela no dia 1º de abril, foi o dia que vai acontecer o negócio lá, porque é o auge da situação. Mas ele, na hora de matar, ele fala assim, eu prometi que eu não ia inconscientemente, né? Mato, não vou matar. Eu saio fora. E não mato ela no dia 1º de abril. E aí? Mas ela não tinha que morrer? Porque ele ia matar. Né, poder matar. Sim. Como é que ela... Mas e aí? Ela vai ter uma moratória? Pode ter uma moratória de mais algum ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Né? Ou então, uma semana depois, um mês depois, ela vai ter um infarto, um AVC, atropelada. Né? Depende do projeto reencarnatório de cada um, tá certo? Mas tudo que acontece, gente, eu sei que é difícil pra caramba, eu mesmo, né, a gente sabe disso, mas não existe nada que assim, seja injusto, e nada que é por acaso, né? Pode ter moratória? Pode. A moratória, gente, é quando a pessoa tem que desencarnar num dia e tem demora mais um tempo. Chama-se moratória. Chico, por exemplo, ele teve moratória. 10 anos de moratória, porque tinha que acabar um projeto lá que eles tinham, e falou para Emmanuel pedir para Jesus. E deram 20. Em vez de 10, deram 20. Esse projeto teu, bacana, eu vou investir. Então ele ficou mais 20 anos. Tanto é que vocês viram como é que Chico desencarnou, né? Praticamente, né, sem condições mais nenhuma. Então ele conseguiu fazer esse projeto dele por 20 anos. Podemos ter moratória, podemos ter, por isso que é importante a gente ter uma vida regrada, uma vida moral. Por quê? Nós podemos, dependendo do projeto que eu construir agora, eu posso ter, pode estender minha moratória. Pode ser, o cara começou um negócio aí, vale a pena investir nele. Então a gente é alimentado fluidicamente, fluido vital, né, pelo plano espiritual, e a gente vai sendo
orientado para ter essa moratória. Ou eu posso diminuir também, viu, gente? A gente pode diminuir pode. moratória. E não estou falando só de suicídio, não, tá? Estou falando também de atitudes, né, Zé? Atitude, tem uma série de coisas, né, que podem nos levar. né? Aí a pergunta que não quer calar, tá ali, ó, tá aí para vocês aí na tela. Por que tanto ódio contra a mulher? Doutor, É a grande questão. Né? doutor Alexandre, por favor. É uma causa muito complicada, é um problema muito sério. Por que tanto ódio contra a mulher? Por que que o homem ele se sente tão subjugado contra as mulheres? Por que que existem diversos casos de feminicídios? Para que se tenha uma ideia, no Brasil, no ano passado, dados atuais, foram 2.451 mulheres vítimas de feminicídio dentre março de 2019 a dezembro de 2021. Ou seja, quase 3.000 mulheres foram ao óbito por conta desse ódio, por conta desse ranço que o ser macho nutre pela mulher. Mas antes da gente entrar nessa questão filosófica, Newton, Isa, antes da gente pegar essa questão mais brutal, o que a lei fala sobre isso? Eu acho que é importante a gente fazer a definição, porque a gente fala, o programa é feminicídio legal, beleza, mas o que é isso? Muitas vezes as pessoas não sabem. Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento da definição do que é. O interessante, Newton, é que feminicídio é diferente, e pode não acreditar, de femicídio. Aí você fala, Alexandre, se você falar junto parece tudo igual, mas não é. Femicídio é simplesmente o homicídio da mulher. E se a gente falar feminicídio, a gente está tratando de gênero. E aí é um caso muito mais pesado, por quê? Porque até 2015, nós não tínhamos isso. Com o advento da lei 13.104 de 2015, que fez a modificação do Código Penal, ela introduziu, dentro do Código, o parágrafo 2º, inciso 6º, que fala sobre feminicídio. Então, para que vocês tenham uma ideia, eu gosto sempre, toda vez que eu dava aula, é muito interessante, para aqueles que sabem, para aqueles que têm o meu código, que foi lançado recentemente, o Código Penal pela editora Manoli, o artigo 121, ele tem 2 palavras, simplesmente. Ele é muito claro e é muito preciso. Matar alguém. É bem simples, matar alguém. Só que tem algumas outras implicações nesse matar alguém. O parágrafo 2º, que é as suas qualificadoras, dentro dele ele menciona: se o homicídio é cometido, no inciso 6º, contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Aí vem a grande questão, aí vem um problema muito sério, Newton e Zé. Por quê? Porque quando foi feita essa lei, elas estavam analisando e debatendo tanto no Congresso Nacional, quando chegou nas 2 casas legislativas, e eles estavam debatendo sobre como vai ser feita a redação da lei para poder favorecer as mulheres, porque os números de homicídios, de assassinatos de mulheres crescia à torta e direito. E como a gente vai proteger um dos bens maiores? Porque nós saímos delas e nós não conseguimos viver sem elas. A grande questão é essa. Verdade. Tá? E como nós conseguimos fazer a proteção delas? Porque o código não protegia a pessoa, matar alguém, homem, mulher. Aí foram discutir, diante do aumento dos casos, uma lei que protegesse eminentemente as mulheres. Aí você pega e fala, Alexandre, mas tem a Lei Maria da Penha. Legal, é a Lei Maria da Penha, mas ela não protegia a mulher com relação ao homicídio da mulher. Ela não protegia, ela trata de casos de agressão processuais de violência doméstica. Violência doméstica, isso mesmo. Ela trata de casos processuais de violência doméstica. Então a gente tem um problema muito mais complicado.
Então, justamente igual a minha prima Ana Paula, ela está falando que eu estou explicando o que está escrito no artigo 121 do Código Penal. Justamente. A grande questão é essa. O feminicídio, ele foi colocado dentro do Código Penal, principalmente com a questão da terminação, razões de condição de sexo feminino, para que seja específico para mulheres. E isso é um problema sério. Sabe por quê? Porque quando eles estavam debatendo isso, e foi uma causa que gerou uma discussão muito grande, porque a bancada evangélica, eu falei isso no meu programa sobre liberdade religiosa, aqueles que quiserem, programa Direito em Voga, episódio 1, fala sobre liberdade religiosa, e eu falo sobre a bancada evangélica. Vejam no canal, tá muito legal. E a bancada evangélica, ela lutou para colocar o termo sexo feminino, porque ia ser colocado lá em razões da condição de gênero. Só que não colocaram condições de gênero, colocaram sexo feminino. Por quê? Porque a bancada evangélica não queria que os transexuais e todos aqueles que são LGBTQ+, se encaixassem nessa lei. Só que eles entram também. A grande questão é essa. Tá? É interessante também a gente falar de por quê. Por quê? O que é a condição do sexo feminino? Condição, vem aquilo que a gente estava falando da Lei Maria da Penha. A condição do sexo feminino está no parágrafo 2º, inciso em letra A. Considera-se que as razões de condição de sexo feminino define-se quando o crime envolve violência doméstica e familiar e menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Isso é um problema muito sério, porque imagina só um caso. A mulher está em casa, está cozinhando, está fazendo a sua comida, o filho está brincando, está lá, de repente ele começa a gritar e ela vê aquele desespero todo e o feijão queima. O marido chega em casa, olha para a mulher, fala: mulher, você queimou o feijão. Como que eu vou jantar agora? O que eu vou fazer? Como assim? Você não deveria ter feito isso. Eu quero comer. E o que ele faz? Ele bate nela. Violência física. E após essa violência física descamba por uma discussão, e muitas vezes essa discussão acaba num homicídio. Neste caso, é um exemplo genérico, sim, porém, acontece. Por mais que seja genérico... E por coisas pequenas, né? Coisas pequenas. Um outro exemplo também que é muito banal, porque coloca a mulher numa posição muito difícil, muito complicada. Um outro exemplo também que é muito difícil é você estar andando na rua. Você e a sua consorte, muitas vezes é com azar, mas a gente não pode dizer isso agora, né? Você e a sua consorte andando na rua e, de repente, a vida está aqui para ser vista. Você está olhando assim, porque a grande questão é essa: o homem pode, sempre o homem pode. A mulher não, né? É. A sociedade coloca sempre dizendo que o homem pode. De repente, ele está andando, a moça pega e olha para um rapaz mais bonito. Sim. Olha, por exemplo, para o Zé, um rapaz bonito. Cara, olha para o Zé. Vai desencarnar essa mulher. Aí o que acontece? O seu marido, o seu namorado, o seu ficante, olha assim e fala: o que você está olhando para ele? Por que você está querendo ele? Você não me quer mais? E começa a gerar uma discussão e gera vias de fato. Sim. Gera uma lesão corporal nesse caso. E muitas vezes acontece o quê? Acontecem homicídios por conta disso. Ciúmes, né? Acontece por ciúmes, acontece por subjugar-se. Entenda, Newton? Acontece por subjugar-se a mulher. Falando um pouquinho, eu lembro que a gente estava falando sobre a época de Jesus aqui, falando um pouquinho sobre a época, como eram tratadas as mulheres na época
do Sinédrio, na época de Jesus, como as mulheres elas não tinham voz. Sim. Elas nunca tiveram. Na realidade, se a gente for para analisar, o mundo ele é voltado eminentemente para o machismo. A sociedade ela é machista por si só, Por homem, né? voltada para o homem. A grande questão é essa. É um pensamento que muitas vezes a gente não gosta de ter. É um tema que a gente não gosta de discutir. Verdade. Porque muitos homens vão assistir, muitos homens vão falar, olha, e não é nada disso, a mulher é minha e eu faço o que eu quero. É verdade. Mas diz uma coisa para mim. Você tem posse dela? Você tem um termo assinado de que ela é sua? Ela não é um ser individual? Nós todos não somos almas que estão aqui para evoluir? Nós estamos aqui para buscar um plano maior? Para a gente buscar uma evolução, para crescer juntos? Do mesmo jeito que você falou? Que muitas vezes você vem para um plano reencarnatório e você tem que cumprir a sua missão, a qual você desconhece, mas você tem que trilhar ela? E quando você faz esse trilhar da sua missão e você encontra uma pessoa que se sente no direito de extirpar a sua vida antecipadamente, por simplesmente achar que ele é seu dono, isso não é correto? Isso não é divino? Isso não faz parte do plano divino? Eu acho isso muito complicado. Muitos homens, eles se sentem donos das mulheres. Eles acham que as mulheres precisam, que nem no século XIX, no século XVIII, amo o Senhor. Não, você é meu amo e Senhor. Sim, Senhor, farei tudo que o Senhor desejar, meu amo, claro. E muitas vezes subjugam elas, não só com homicídio, subjugam elas com violências de diversas formas, inclusive sexuais. Sim. E eu não estou falando só de mulheres. Eu estou falando de mulheres, eu estou falando de crianças, eu estou falando de jovens que são violentadas diariamente. Para que vocês tenham uma ideia, em média, em 2021, dados da Secretaria de Segurança Pública e do Fórum Brasileiro de Violência, uma mulher foi morta a cada 7 horas, em média, no ano passado. Uma mulher Muita coisa, né? a cada 7 horas. Eu quero saber a opinião de vocês. Escrevam, tragam pra gente as suas opiniões. Já Falem tem o que algumas. vocês falam. Já tem algumas. Vamos lá, então. Porque eu tenho mais coisa para falar. Só para voltar um pouquinho, e depois você responde no final, viu? Claro, claro. Não, é uma coisa que o Nilton falou e o pessoal ficou meio... Desculpe, mas acho que eu não entendi. Alguém pode vir com determinação de matar alguém? Aquilo que você falou no... Opa, depois eu explico direitinho. Tá? Tá. Vamos pro assunto aqui, ó. Só romper. Determinação não, tá? É ao contrário. Ele tem essa tendência, né? E dentro do seu projeto reencarnatório haverá uma prova, né? De que para que ele possa se livrar dessa tendência reminiscente. Mas eu explico com mais calma no final. Isso, vamos lá. A Rosana Pereira falou assim: eu tenho medo de me envolver com outra pessoa, pois eu vivi 11 anos com essa pessoa. Apanhei três vezes na última. Da última Quase vez. matou. Ele quase me matou. Eu entrei em depressão, ele me abandonou e hoje moro só e minha cachorrinha. Por isso eu tenho medo de ter outra pessoa e ter mesmo, isso é um resgate de novo, e ter um resgate de novo. Complicado. Fala você da área Eu vou falar só rapidinho, assim, cada vez para o doutor. É mais ou menos assim. Primeiro, você não tem que ter medo de ser feliz, porque no universo, ou Deus, como a gente queira, nos criou para sermos felizes. E só não somos porque a gente corrompe o nosso projeto de reencarnatório, o nosso projeto de existência. A gente muda tudo, né? A gente acaba mudando tudo. A gente muda o potencial. Nós mudamos o potencial. Olha o que você falou. Ele me bateu 3 vezes. Veja bem. Teve a primeira. Você permitiu a segunda. Você permitiu a terceira. Concorda comigo? Vamos ser honestos. Porque se ele bateu uma vez, fala assim, não,
Não tem essa. Me bateu, eu tô fora. Enfim, muito obrigado. É que você sempre quer dar uma chance, você quer dar uma... Sim, você deu outra chance, tudo bem, né? Deu outra chance, às vezes problemas financeiros e tal, que não justifica a minha preservação física, mas é lógico, a gente tem que comer, tem que pagar, tem que morar. A gente sabe disso, né? Aí ele bateu a segunda. Bom, já provou que não vai mudar. Primeira vez, você bater numa pessoa, você já tem uma tendência, né, o doutor Acosta, que já tem uma tendência agressiva. Porque vontade de bater no outro, a gente sempre tem, né, Zé? O Zé vive tendo vontade de me bater. Então que dá, mas não bate porque não cai no marido. Porque não pode bater em idoso. É, idoso, então não pode bater em idoso. O processo é maior. Entendeu? Então, todos nós temos... Está tudo idoso. Está tudo idoso. Está tudo idoso. Está tudo idoso. Eu já sei quem eu correr quando tu, né? Tá certo, tá protegido. Então, veja bem, essa vontade de esganar, que a gente vai ser que não esgana, mas por que a gente não esgana? Porque nós tivemos um processo evolutivo, porque alguns séculos, bem milênios até atrás, a gente não segurava, a gente matava. Porque foi um negócio, né? Porque já ia direto e matava. Isso nós éramos bárbaros. É isso. Então não tinha segurar nada. Tu olhou para mim, olhou para você deu um azinho assim, vamos à luta, vamos ao duelo. O famoso duelo. O duelo que nós tínhamos antigamente, né, doutor? Aquele duelo que era permitido, não sei o quê. Hoje nós continuamos duelando, só que com palavras. Olha lá, como é que é o seu comentário? Aí vem a grande pergunta que não quero calar. Nós éramos bárbaros? Ou ainda somos? Vou retificar. Nós somos menos bárbaros. Menos bárbaros? Então eu acredito que nós somos bárbaros ainda. Com um pouco mais de tecnologia. Só isso. Sim, verdade, somos bárbaros com um pouco mais de tecnologia. A Ana Paula Patara, ela está só falando do artigo 121 que você comentou. Sim, eu comentei, justamente. E... Foi uma boa explicação. A gente quer dar um oi aqui para a Geni que entrou, a Gunila aqui lá do Bazar. A Urânia fez um comentário aqui, ó. O homem que comete o feminicídio acredita que a mulher é um ser submisso a ele, ou seja, propriedade exclusiva dele. Sim. Foi o que eu falei. Agora, vem cá, gente. Foi justamente isso que eu falei. Séculos, anos e anos dessa forma. Sim. Tá dentro, tá no sangue, né? Como diz o outro, né? Entre aspas, a gente sabe que não é o sangue, mas tá dentro. As pessoas carregam, os homens carregam isso. Menos que de outra forma. Não, você, mas assim, assim, o que eu acho que você quer dizer é o seguinte: existe uma minoria que você não pensa assim. Eu também não posso pensar, porque se eu pensar em bater a mulher, eu tô roubado, porque eu vou levar uma surra, não tem mais tamanho, entendeu? Então eu tenho que ficar quietinho no meu canto. Mas assim, algumas já têm essa consciência a juventude hoje, se você for ver bem, já tem essa parceria. As uniões já tem uma certa parceria, um certo respeito. E outra coisa, você tem mais informação hoje. Mais informações. Exatamente. Hoje você não tinha informação. Tudo bem, ainda acontece. Ainda a gente vê... Agora, mas antigamente era bem pior. Era bem pior. A coisa acontecia. Na realidade, não existia nem a tipificação do filho. E as leis na época, nunca, quando um homem bate, fala, olha, minha mulher me traiu, eu a matei. Não tem, beleza, tá tudo bem, tá tudo certo. Era assim antigamente. Era assim antigamente. Na realidade, você tinha a defesa da honra. Isso. Você tinha a defesa da honra. Isso. Se você conseguisse comprovar a defesa da honra, você era escusado. Não aqui no Brasil. Isso não era honra, né? Aqui no Brasil, né, homicídio sempre foi homicídio de qualquer maneira. Não, mas tinha lugares que... Nos Estados Unidos, se eu não me engano, também. Se eu não me engano, nos Estados Unidos era assim. Existem filmes que tratam sobre mas isso. É bem interessante. Viu, doutor? Eu queria até que isso... Porque é mais ou menos assim. Existe, dentro da psicologia, da psicanálise, chamado crenças limitantes. Sim. As crenças limitantes são quando você incute, né, de uma forma subliminar, porque você quando você impõe algo para alguém, ele já rejeita. Rejeita. Né? Se eu falar para você assim, essa luz é clara, a forma como eu estou entonando a voz, você já não aceita muito e fala assim, não é tão clara assim, você já cria um atrito. Isso, existem as crenças limitantes de submissão, que é quando o homem acha que ele é melhor que a mulher, né? E aquela por indução, quando a mulher realmente reconhece que ela é inferior. Entendeu? Mas isso já vai uma questão de ego, a gente vai trabalhar uma questão já mais interna. Exatamente, se você é uma questão de psique, você vai trabalhar toda a parte psicológica dela. O que a gente está falando aqui, Newton, é a questão do homem, do famoso macho alfa.
Sim. Se você for para pensar, é o macho alfa que o homem entende que ele tem propriedades. Tem domínio. Ele tem domínio sobre situações. Ele pensa que ele é o leão dentro da matilha. A grande questão é que ele tem que analisar que hoje a mulher ela tem mais condições, ela consegue empregos melhores, ela consegue funções melhores, ela consegue cargos melhores e ela gere famílias. E muitas vezes o homem não está preparado para isso. Essa é a grande questão. O homem não está preparado para esse domínio das mulheres. Então aqui você tem uma ciência, no nosso país, a gente fala, não, São Paulo é o maior estado e tem os maiores casos de feminicídio. Sim, por ser a maior população, tem uma maior quantidade, mas está tendo um regresso nos números muito grande. No entanto, para que vocês tenham uma ciência, os estados que mais registram feminicídios no país registraram em 2021, Tocantins, Acre, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Se você for parar para analisar, são locais em que o machismo, nada contra vocês que estão assistindo a gente de lá, por favor, não entendam desta forma, tá? Porém, a gente tem um determinado coronelismo estrutural. Isso. A gente tem a nossa sociedade, de uma forma muito clara, ela é o quê? Ela tem um machismo estrutural. Da mesma forma que a gente tem um racismo estrutural, a gente tem um machismo estrutural porque herdamos da Europa. Foi trazido para cá dos portugueses, foi trazido para cá de todos que vieram para cá, essa questão da dominação sobre as mulheres. E isso é uma coisa que vem há séculos e precisa acabar. É necessário acabar. Chega de morte de mulheres. Acho que não cabe mais isso no século XXI. Perfeito. A Elizabeth Patara está falando assim, quem ama, não mata. Olha que lindo, é verdade. Tia, eu concordo plenamente com você. Quem ama não mata. É verdade. É de você não concordar com a tia. Ah, pelo amor de Deus. Não como mais. Se tu não concorda com a tia, te mata. Literalmente. A Aurélia Truz fez um comentário muito legal. De acordo com a doutrina espírita, homem e mulher encarnam para se ajudarem mutuamente e não para que um subjugue o outro. Verdade, sim, concordo. Perfeito. A doutrina fala isso mesmo. E olha que a doutrina, se a gente for analisar o Livro dos Espíritos, 1857, e aí já mais tem de um século. A gente não encontra machismo dentro da doutrina espírita. Não porque na própria doutrina fala que o espírito não tem sexo, né? Na realidade, o sexo é autorizado de acordo com o seu próprio projeto reencarnatório. Obrigado pela contribuição, Aurélia. A Luciana Garante fala assim, como que o homem carrega esse sentimento tão forte se em outras vidas ele poderia ter sido mulher? E provavelmente foi. Tudo dessa vida. Foi. Mas isso, viu, Luciane, sabe o que acontece? Isso, que ele falou, é algo da própria sociedade que curtiu há muitos e muitos séculos atrás. O homem era o provedor, né? A mulher era a que alimentava, que dava o seio, dava o colo para a criança. E o homem era o provedor. Um dos motivos de hoje a gente não aceitar, eu falo a gente porque a gente está envolvido, né? Somos homens e ainda tem essa reminiscência que a gente comentou em nós. Só que uns mais, outros menos. Mas o que acontece? Nós somos provedores, os machos alfas, né? Isso está encurtido de que dentro desse processo em que a mulher não é que ela tenha que me servir, mas tenha nos servir, mas ela está sempre um patamar abaixo. Só que isso não existe, a gente sabe, dentro da doutrina, que isso não existe, que nem você mesmo falou. De repente foi até tinha sido mulher em períodos passados. E o homem não aceita a mulher no mesmo, não é nem mais ganhar mais que ele, não, que o nosso, é ganhar igual. Quando ele percebe que ele está perdendo o seu poder de controle dentro da família, que ele é o provedor, isso é uma questão de fragilidade. Eu vou dar uma pinceladinha assim na parte psicológica. O homem, ele é frágil, muito frágil. O ego dele é constituído de uma casquinha de ovo. Da mulher não é mais forte, porque ela aprendeu a ser forte, enfrentando a sociedade desde a época de Jesus. Como foi dito, o Corão
altamente machista. A Bíblia é machista. E não é Deus que está falando que é isso, não. É o homem que é machista mesmo. É o homem, porque a Bíblia foi escrita para o homem, né? Pode ter sido até uma influência divina. Moisés, por exemplo, que foi o senhor da lei na época, foi o primeiro que implantou a lei da justiça daquela época. A mulher é apedrejada se por acaso o marido dissesse: eu quero mudar de mulher. Não aguento mais essa menina. A velhinha já está barriguda, está despencando tudo. Aí eu vou lá para o Moisés e falo assim: olha, a minha mulher me traiu. Não precisava de advogado. Ah, traiu, tá, pega ela, vamos apedrejar. E matava ela apedrejada. E o cara trocava de mulher. Eu estou falando assim uma coisa brincando, mas é uma realidade. Né? Então a mulher, qualquer coisinha, não se sentava à mesa. Tá certo? Enquanto os homens estavam na mesa, ela não podia ir lá no C para servir. Levava água, levava o pão e voltava para o seu que lugar. eu falei, a subjugação. Subjugação. Agora, o que está acontecendo hoje, que eu escutei um dia desse assim, psicologicamente falando, por isso que eu falei das crenças limitantes, quando a mulher fala assim, o empoderamento da mulher... Quando você fala que você quer se empoderar, psicologicamente que você falando, não tem esse poder. Significa que você reconhece a sua... ausência de poder, a sua ausência de poder. De poder, entendeu? Porque a mulher não tem que se empoderar. Ela não tem que buscar o empoderamento, porque afinal de contas, ela tem o poder dela. Fim de papo. O problema não é... Quando você fala que você vai buscar o empoderamento, significa que você está errada. E ao contrário, quem está errado é o homem. Você inverteu os valores. Quem está errado é o homem que tenta dominar um ser humano, né, que é uma mulher. Não é isso? Então, o que acontece? Não tem que inverter os valores. Você não tem que buscar empoderamento nenhum. Porque, afinal de contas, você tem poder. Agora, só que não reconhece esse poder. Aí ele frente. O erro é de quem não reconhece. Não, não de você dizer assim. Não é isso? Olha, da Rosana Pereira, eu gostaria de responder. Responda. Eu vou responder plagiando. Conta quem manda aqui é ele. Eu já percebi isso. Eu já percebi. Plagiando Newton Júnior. Eu acho alfa, não. Eu perguntei o seguinte: a Rosana Pereira perguntou o seguinte: será que eu desencarnei morta pelas mãos de um homem? Tá. E nessa encarnação eu irei desencarnar da mesma maneira e um resgate? Eu tenho a resposta exatamente que Newton Júnior daria para você. Não sei. Não saber. Se soubéssemos, seria muito mais prático, né? Não, infelizmente não conseguimos responder. Não dá para saber, né? Não tem condição de saber. Infelizmente. Quem sabe? De repente você foi um homem que maltratou a sua mulher. Não dá para saber. Não dá para saber. Brincadeira, Rosana, só para quebrar o gelo. Olha, a Delmira Duarte, a gente está agora já quase no finalzinho. A evolução e o crescimento espiritual é individual. Ai, que mulher inteligente. É isso. Apesar da barbárie e ainda estar presente, a grande maioria dos seres humanos já não a praticam mais. Perfeito, Delmiro. Gostei. Parabéns. Mas é um pensamento bonito, porém que não reflete a realidade. Porque o doutor Alexandre, como advogado, ele pega exatamente os casos. Por que você vai buscar advogado? Exatamente o quê? Acaba afunilando esses casos para os advogados. E é óbvio que a visão deles é uma visão muito difícil, né? Porque você acaba, né, vendo uma repetição de vários casos assim. Mas se a gente for avaliar num todo mesmo, já tivemos na barbárie bastante. Nós somos hoje aproximadamente quase 8 bilhões desencarnados, né? Bilhões. Não é isso? Isso. 5 bilhões. Então, 8 bilhões. Então, quer dizer, eu acredito que... já estamos cuidando de cachorrinho. Mas isso não é uma tendência só brasileira, isso é uma tendência mundial. O feminicídio é discutido no mundo inteiro. É verdade. No mundo inteiro, não é só aqui. É no mundo inteiro. Bem colocado. Doutor Alexandre, fala um pouquinho agora, para a gente encerrar. A gente vai ter uma prece. Você que é da página do tratamento, você está nos assistindo. Enquanto a gente vai falar um pouquinho do programa do Dr. Alexandre, rapidamente, né? E um programa também, o nosso programa que nós vamos estrear aí, agora em junho, põe o teu copinho d'água, vamos fazer aquela prece. Marilza, vamos fazer a prece para a nossa irmã que desencarnou ontem, você sabe do que eu estou falando, da nossa irmãzinha. E você que está aí passando por um momento de aflição. Michele que tem... Michele também. Michele, põe um copinho de água, tá bom? Isso. Esse momento de oração, pense no seu
esposo que está no mundo espiritual. Isso. Olhe também a sua sogra, se ela estiver presente também, ponha um copinho para vocês duas. Nesse momentinho, eu sei que a dor está muito grande, eu sei disso, há pouco tempo, né? Mas nesse momento, vamos pensar um pouquinho em Jesus, vamos deixar que ele entre em seu coração, tá bom? Pega o copinho lá. E vai acompanhando os tratamentos também. Gente, é muito importante, a gente fala muito de doutrina, mas é muito importante a prestação de serviço. É muito importante a gente saber, porque a gente vive falando da doutrina, a doutrina espírita, ela nos motiva, nos dá força, ela nos explica, abre a nossa mente, mas a gente também precisa saber do dia a dia das coisas que estão acontecendo. Por isso, com muito prazer que a JM Vídeos está produzindo, né? A produção é dele, mas a direção, a coordenação, a edição é do Rob Lopes e José Maria. Nós estamos fazendo exatamente esse programa, estamos elaborando esse programa, que você está vendo aí um trecho dele. Eu queria que o Alexandre falasse qual é o objetivo desse programa, Direito em Voga. Olha, Zé, é um prazer ser dirigido pela JM Vídeos, é um prazer sempre, quinzenalmente, fazer o programa Direito em Voga. O programa ele é sempre voltado para assuntos jurídicos que estão no momento. Nós discutimos sempre de forma clara, de forma tranquila, assuntos que são pertinentes ao mundo que estamos vivendo. Feminicídio, por exemplo, é um assunto que pode entrar na pauta do programa do Direito em Voga para discutirmos como seria a solução desses casos. Tratamos sobre liberdade religiosa. O doutor Alexandre, né? Sim, com o doutor Alexandre, conversamos com o doutor Alexandre brilhantemente sobre liberdade religiosa, foi um programa excelente. Falamos sobre casos, sobre como solucionar esses casos, o que era feito, explicamos realmente sobre a questão da bancada evangélica, falamos sobre a questão dos casos das religiões afrodescendentes que estão sendo atacadas. Que estão sendo atacadas, e isso é um absurdo. Tá? E o programa tem esse viés. Trazer para você, telespectador, você ouvinte do programa, a população em geral, o que você precisa saber do direito. Como falar isso de uma forma clara, sem o juridiquês, sem aqueles termos difíceis. Um serviço de prestação à comunidade para que você tenha a satisfação e o conhecimento necessário para resolver os seus problemas e consultar sempre um advogado quando necessário. Como resolver os seus problemas? Programa Direito em Voga, quinzenalmente, às terças-feiras, 21 horas. Eu espero vocês lá. Às 21 horas. 21 horas! 21 horas! Dá para vocês verem tudo que tem que ver, né? Isso. Detalhe importante aqui entre nós, ó, eles não estão ouvindo. Eles não estão ouvindo. Eles não estão ouvindo. O nosso amigo aqui do lado ganhou o prêmio, o maior prêmio que é dado no Brasil, o prêmio Jabuti, não é isso? Isso mesmo. O prêmio Jabuti, exatamente. O Oscar da literatura, o nosso amigo, que é escritor também, né? Sim. Tá bom, gente? É só para vocês saberem parabéns, quem que vocês vão ver no programa. Parabéns. Sim. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. Eu espero poder contar com todos vocês nos próximos programas. Eu espero, o próximo programa vai falar sobre regularização de imóveis. Ele já está sendo produzido, já está sendo elaborado. E aguardem que no nosso Instagram vão ter muitas coisas importantes. Qual é o Instagram? Programa Direito em Voga 2022. É isso aí. E nós, humildemente, nós temos um programa que nós estamos trabalhando mais ou menos faz uns 3, 4 meses. Eu, Rob Lopes e Newton Júnior, é o programa Mistura Santista, a ideia do... Uma mistura geral! Não é bem assim essa mistura, mas é uma mistura. Quando a gente fala mistura, é porque a gente fala de arte, a gente fala de esportes, a gente fala de culinária, a gente fala de trânsito, né? Vocês vão ter entrevista com jornalistas conhecidos, eu vou dar um exemplo lá, a Vanessa Faro, lá da TV Tribuna, que hoje está... tem o Eduardo Silva, que ela é casada com o Eduardo Silva, justamente que trabalha na parte de esportes da TV Tribuna, tem o Ricardo Pérez, tem gente, música, né, Zé? Tem música. Gente, vocês vão adorar, vamos ver um trechinho aqui, ó.
É isso aí. Esse é o Mistura Santista. Você vai assistir, eu quero que você dê seu apoio, eu quero que você entre no nosso Instagram, está lá o Instagram Mistura Santista, tem o Face Mistura Santista, tem o canal no YouTube, tá bom, gente? Vamos lá, vamos participar, vocês vão gostar muito. A ideia é levar Santos até, não é nem para os próprios santistas, é levar Santos para o pessoal do interior, conhecer o programa, pessoal de São Paulo, né? Tem lá as TVs comunidades que já ofereceram lá, de repente você passar o programa lá também, para o pessoal conhecer e ver que Santos é uma cidade maravilhosa. Nós amamos Santos, Santos é uma cidade linda, e é uma cidade que tem muita história, e tem muito personagem que às vezes não aparece e que a gente quer contar, e vocês vão ver, vocês vão se emocionar. Eu tenho um caso muito legal de uma campeã olímpica, né, da Paralimpíada. Paralímpica, uma campeã paralímpica, vocês vão se emocionar na história dela, e tem outros casos também. Vale a pena assistir o Mistura Santista. Vamos fazer a prece? Faz a prece, Nilton. Pessoal, vamos acompanhar então? Bom, vamos aproveitar esse momento em que estamos conectados com os amigos espirituais, após dessa nossa conversa, esse nosso bate-papo, que também foi intuindo, e com certeza em seus lares estão repletos de seus amigos, e pedir a Jesus que nos conceda, nos permita que esses amigos possam, nesse momento, fluidificar essa água que está à nossa frente, emanando fluidos medicamentosos, tranquilizantes, para todos aqueles que precisam, de alguma maneira, o apoio da espiritualidade. Aproveitando o programa de hoje, que essa corrente maravilhosa que abrange todo o nosso planeta, que seja, nessa conversa que nós tivemos hoje, um pedido para que eles, de alguma maneira, toquem os corações daqueles que ainda estão presos no seu orgulho, na sua vaidade, não querendo largar esse cajado, que é uma forma de se amparar nas nossas fraquezas, principalmente o elo masculino, onde a nossa razão ainda está superando os nossos sentimentos, não nos permitindo fazer com que a gente enxergue a beleza da mulher, da maternidade, porque se a mulher foi escolhida por Deus para gerar um espírito, e nós, homens poderosos que achamos, que nos sentimos, esquecemos que se não fosse essa mulher, a nossa mãe, independente do nossa emoção, atrito, até mesmo confronto, não importa, muitas vezes, mas que nós sejamos gratos a ela pela vida. Porque se eu estou aqui como homem, se os homens estão aqui, é porque teve o amor de uma mulher, teve um consentimento, ela nos concedeu a vida, ela consentiu que nós chegássemos a esse mundo. Então, no mínimo, nós temos que agradecer. E, acima de tudo, respeitar. Se não pudermos tolerar, se não pudermos resistir aos confrontos, que venhamos a nos afastar. Porém, que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, possa abrandar os nossos corações para que nós sintamos esse desejo de respeitar e nos afastar se nós não pudermos, de alguma maneira, enfrentar a nós mesmos as nossas loucuras do egoísmo e da idolatria pessoal e do narcisismo. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. Obrigado, amigos espirituais que se fizeram presente, nos intuindo e nos inspirando. E a todos vocês em seus lares, que essa luz que vem de Jesus possa banhar a todos que estão aí, até mesmo seus animais, as suas plantinhas e suas paredes ficam impregnadas com muita energia, para que, com essas energias, possa banhá-los e trazer muita, mas muita paz em seus corações. Que Deus nos abençoe, agora e sempre. Pessoal, sintam-se abraçados. Vamos beber água.
Pessoal, sintam-se abraçados. Muita paz a todos. Que Deus ilumine os vossos corações. Até a próxima quinta-feira. Não esqueçam dos tratamentos da casa. A gente sabe, vocês já estão acostumados, tá bom? Beijo no coração. A gente se vê amanhã, sexta-feira, às 14 horas, o pessoal, os trabalhadores da casa aqui, né? O estudo com a Alcina, tá bom? Tchau, pessoal. Um abraço, até mais. Até mais. Tchau, tchau. A realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.